Se tu gosta de Fórmula 1, provavelmente convive com alguém que não consegue entender esse nosso gosto peculiar por ver milionário correndo em círculo. Eu adoro quando eu recebo comentário aqui no canal dizendo: nossa, meu sonho a minha namorada assistir as corridas comigo, conversar sobre. E assim, essa namorada pode ser um namorado, pode ser um pai, uma mãe, um tio, um amigo. Enfim, eu acho que o problema não é necessariamente a falta de interesse, mas sim a falta de contexto. Se a gente for parar pra olhar, a gente liga a TV, fica toda animada, mas o que a pessoa vê, basicamente, é um monte de carro passando rápido, regra que ela não entende, rádio de gente gritando e ficando doida e a gente ali super torcendo. Então, assim, talvez seja um pouco confuso de fato. Então, assim, esse vídeo aqui é pra você mandar pra essa pessoa dizendo: assiste antes da próxima corrida, porque quando a gente começa a entender o básico da Fórmula 1, a experiência muda completamente. Oi amigos, eu sou a Gé e aqui no canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, livros e essa quedinha declarada que eu tenho por automobilismo. Meu objetivo hoje é fazer com que essa tua pessoa querida entenda como tudo funciona na Fórmula 1 da maneira mais simples possível. A Fórmula 1 é um esporte, e quem diz que não é, assim, tá meio delulu das ideias. É basicamente tecnologia de ponta, decisões tomadas sob extrema pressão e, além disso, muito dinheiro envolvido. Mas antes de qualquer coisa, o que é a Fórmula 1? É um campeonato, na verdade, 2 campeonatos ao mesmo tempo. Primeiro, o de pilotos, onde cada um corre pelos seus próprios pontos, e a gente tem o de construtores, onde as equipes somam os pontos dos seus 2 pilotos. Para 2026, a gente vai ter 11 equipes correndo no grid, porque em 2025 a gente tinha 10, em 2026 a gente tem a entrada da Cadillac. Então, no fim, vão ser 22 pilotos a partir de 2026. E aqui entra uma coisa que é muito importante para entender a categoria. Cada equipe constrói o seu carro de acordo com o regulamento atual. Então, assim, eles não são iguais, nem nunca foram. Então, o resultado final de cada corrida, cada campeonato, é basicamente uma mistura entre equipe, piloto e carro. Só para vocês entenderem com exemplos, não adianta pegar um piloto muito bom, num carro muito bom, e colocar uma equipe que faz um pit stop de 10 segundos sem estratégia nenhuma. Também não adianta pegar um piloto ruim, colocar numa equipe boa com um carro muito bom. Assim, ele vai ser extremamente instável durante a temporada. E além disso, botar um piloto bom numa estratégia boa, mas com um carro ruim, poxa, não adianta você pegar um carro que anda 300 por hora e uma carroça, a carroça vai perder apesar do motorista bom e etc. Para a pontuação desses campeonatos, só os 10 primeiros colocados pontuam nas corridas regulares. O que, assim, não é uma coisa que me agrada muito, até porque abaixo desses 10 primeiros colocados, meio que o grid desanima e eles ficam meio tanto fez, tanto faz, eu terminar em 15º ou terminar em 11º, porque eu não vou pontuar igual, mas assim, são as regras do jogo. A pontuação, ela vai pulando. Então, assim, o primeiro lugar faz 25 pontos, o segundo lugar faz 18, o terceiro lugar faz 15, o quarto lugar faz 12, o quinto faz 10. E aí a gente vai baixando 2. Então, o sexto faz 8, o sétimo faz 6, o oitavo faz 4, o nono faz 2 e o 10º faz 1 mísero ponto. E assim, pra quem acha que, um ponto não faz diferença, a temporada passada foi decidida com 2 pontos de diferença, tá? Um 8º lugar, um 9º lugar, às vezes vale ouro. No campeonato de pilotos, vale muito mais a consistência ganhando pontos do que vencer uma corrida. Só que no campeonato de pilotos, depende muito da questão de contar com os 2 pilotos. E aí que a gente começa a ter a questão de conflitos, porque assim, nem sempre os interesses da equipe vão ser os interesses do piloto. Tem aí uma jogada, dá muita treta, às vezes dá uns conflitos aí, rádio bravo, enfim.
muita coisa pra gente comentar nas corridas. E também acontecem situações como vem vindo na Red Bull nos últimos 2 anos, nos últimos 2 campeonatos, que é a grandíssima maioria dos pontos quem faz é o Max Verstappen. Vamos jogar aí 90%, porque os companheiros de equipe que ele teve, por conta do carro ser muito difícil, acabaram ficando na segunda parte do pelotão, então nem pontuavam. Agora que isso tá claro, deixa eu explicar pra ti como é que funcionam os finais de semana da Fórmula 1. Existem 2 tipos, os formatos regulares e os formatos em sprint. O formato regular é o seguinte: na sexta-feira a gente tem o treino 1 e o treino 2, que é para as equipes e pilotos sentirem a pista, o acerto do carro. Basicamente, a ideia aqui é responder a pergunta: o que funciona pra gente esse final de semana? No sábado, a gente tem o treino livre 3 e também a classificação para a corrida regular. Classificação basicamente é um momento em que a gente tem muita volta rápida e a ideia aqui é não ter nada a ver com constância. Aqui é tentar ser o mais perfeito possível em uma volta. E aí a gente chega no domingo, que é onde a gente realmente tem a corrida regular, que basicamente a ideia é: cara, vence o mais inteligente, que tiver a melhor gestão de pneus, o que tiver a melhor estratégia, o que tiver melhor posicionado no grid, o que melhor souber aproveitar tanto o pit stop quanto o momento. Enfim, é aquela combinação que eu falei de piloto, equipe e carro. Para os finais de semana da programação de sprint é um pouco diferente. A sprint ela foi inserida para aumentar a audiência do esporte e ter um final de semana mais movimentado, já que a gente tem tanto a corrida regular quanto a corrida sprint. Na sexta-feira a gente tem um treino livre único, o que causa um pouco de caos, porque ao invés de 3 treinos, ou seja, 3 horas de momento ali para as equipes se acostumarem com a pista, carro e etc., a gente tem só 1 hora. No mesmo dia, a gente tem daí a classificação para a corrida sprint. Mesma ideia de uma classificação normal, mesmo tempo e etc. No sábado, a primeira programação é a corrida sprint, que geralmente tem metade das voltas ou em torno de 100 km, o percurso total da corrida principal. Aí a gente tem a pontuação, mas já chego lá. E aí a gente tem ainda no sábado a classificação para a corrida regular e domingo a corrida regular. A pontuação da classificação sprint, ela é diferente, ela é menor, mais enxuta. Ao invés dos 10 primeiros colocados pontuarem, são só os 8 primeiros. E aí a gente vai de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não tem muita variação aí. Esses pontos, eles entram no campeonato normalmente, tanto no de pilotos quanto no de construtores. E assim, falando de final de semana de caos, vamos aproveitar para falar das bandeiras. Basicamente, elas existem para controlar a corrida e garantir a segurança dos pilotos, do pessoal que está em volta, dos marshals, que são quem corrige a pista em alguns momentos ali, tem que limpar. Aconteceu um acidente, tem que tirar alguma peça. Quem faz isso são os marshals. Mas assim, existem algumas que vocês precisam reconhecer de cara. A verde indica que a pista tá liberada. A bandeira amarela única, quando só tem uma hasteada ali se movimentando, aconteceu alguma situação na pista envolvendo algum carro em que ele tá pelas bordas. Então assim, ele tá fora da pista em alguma das áreas de escape. Significa que o resto do grid tem que diminuir a velocidade, estar preparado para mudar de trajeto caso necessário e também não pode ultrapassar. Quando a gente tem 2 bandeiras amarelas, que no caso é a bandeira amarela dupla, aconteceu alguma situação, mas o carro ainda está na pista, então também não pode ultrapassar, tem que diminuir ainda mais a velocidade e pronto para mudar de trajeto caso realmente tenha alguém ali parado na pista. A bandeira vermelha, ela para a corrida total e volta todo mundo para os pits. Geralmente é nesse momento que os marshals vão lá, tem que resolver alguma coisa, um carro parou, tem que ser retirado, com guindaste e etc. A bandeira azul, geralmente a gente vê em treino e em classificatória. Significa que quando a gente está indo devagar, quando algum piloto, no caso, está indo devagar, tem alguém atrás vindo mais rápido e ele tem que sair, no caso, da área da pista ali, do circuito, do tracejado, tô tentando achar uma palavra que eu esqueci agora, mas tem que sair da parte rápida da pista. E aí existem mais 2 bandeiras que eu particularmente nunca vi desde que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, pelo menos não que eu me lembre, mas elas são extremamente importantes.
Uma é a bandeira preta, que é desclassificação do piloto por conta de alguma atitude que ali foi desportiva. Pô, não foi legal isso que tu fez, eu tô te desclassificando dessa corrida. E existe uma bandeira preta que ela tem uma bola laranja. É a Meatball Flag, também conhecem assim por esse nome. Basicamente, o carro está sendo desclassificado pela comissão lá da FIA por conta de algum problema de segurança, algum problema técnico no carro que foi identificado e ele precisa se retirar. O importante delas é para entender o conceito de que na Fórmula 1 nem sempre fazer tudo certinho vai garantir uma corrida tranquila. Às vezes, dependendo de outras pessoas, outras situações, outros pilotos, a sua corrida pode mudar completamente. E aí é um momento importante para a gente falar dos safety cars. Existem dois tipos de safety car. O safety car presencial, que realmente entra um carro na pista e vai guiando todo mundo, e aí quando ele vai sair, ele simplesmente entra por uma garagenzinha ali e é dado uma largada que ela é em movimento, como chamam. Geralmente é quando tem algum destroço na pista, alguma coisa mais difícil, tem que retirar um carro, etc. E a gente tem o Virtual Safety Car, que acontece, entra ali no painel dos pilotos, ali na parte do volante, que tem o Virtual Safety Car ativado e existe um delta de velocidade que eles têm que seguir. Então, por exemplo, digamos que o delta é entre 50 e 60 km. Se o carro for detectado que ele está fora desse delta, ele vai tomar alguma penalização. Não pode ultrapassar, tem toda essa questão. Qual que é a diferença em questão de estratégia dos dois? Quando se tem um delta de velocidade, que é o caso do Virtual Safety Car, tá todo mundo na mesma velocidade, então eu não consigo colar no carro da frente, porque eu tô na mesma velocidade que ele, a distância é mantida. Quando entra o carro presencial, o grid inteiro cola. Então é um momento de estratégia também de pit stop. Então assim, vamos falar dele agora. Um pit stop acontece quando os carros entram no pit lane, no caso nas casinhas em que eles ficam das suas equipes, para trocar pneu, trocar alguma asa que quebrou, enfim, fazer algum reparo ou alguma modificação no carro, seja durante a corrida, seja na classificação, seja no treino, enfim. E assim, gente, sim, 2 segundos que sejam na Fórmula 1 vale muita coisa, porque a gente pensa às vezes, poxa, um pit durou 2, 3 segundos, mas existe limite de velocidade dentro do pit lane. Existem várias regras em que, para quem tá entrando e saindo, no fim, um pit stop não dura 3 segundos, ele dura uns 20, 25, dependendo também do tamanho do pit lane. E existe punição para quem não cumpre essas regras. E é nesse momento em que nas transmissões a gente ouve muito a questão da estratégia e 2 palavrinhas, tá? Overcut e undercut. O overcut, basicamente, é quando, digamos que tem o piloto 1 e o piloto 2 competindo. O piloto 1 tá na frente, o piloto 2 tá em segundo lugar. O piloto 2 vai esperar o piloto 1 ir pro pit stop, logo ele ultrapassa, e aí o piloto 2 fica em primeiro lugar naquela disputa, vamos dizer assim. E aí ele aproveita, acelera para botar o máximo de distância daquele piloto que estava atrás, para daí ele entrar no box e ter essa distância dele, e com o pneu melhor, ele conseguir qualquer coisa, se precisar, ultrapassar ali na pista de uma maneira mais fácil. O undercut é o contrário. Quando o piloto 2 ele pega, entra primeiro no box, faz a troca dele, fica com o pneu melhor, e aí, quando o piloto 1 vai pro box, ele ultrapassa e ele fica na frente. Mas existe a questão dele estar com um pneu um pouco mais rodado, então às vezes ele acaba perdendo posição. Depende muito como é feito. Existe um cálculo aí que eu não sei fazer, mas os engenheiros da Fórmula 1 sabem, graças a Deus. Tirando os da Ferrari não são muito bons de conta, não. Existem outras questões relacionadas a pit stop, como, por exemplo, os blefs, que é quando a equipe pega, se prepara toda como se tivesse chamado o piloto pro pit stop, e aí, digamos que a equipe do piloto 1 chamou todo mundo ali, pegou, posicionou, e ele não veio pro box. Mas existe a reação do piloto 2, e aí ele entrou. Mas existem situações em que tá tudo certo, que o blefe funciona, que o blefe não funciona, né? Existem essas malandragens, só pra vocês ficarem ligados, tá? Existe também a questão de leitura de tráfego quando vai sair, pegar ar sujo, enfim, tudo isso acaba atrapalhando os pneus e...
Ah, os pneus. A Pirelli é a única e exclusiva fornecedora de pneus para todas as equipes do grid da Fórmula 1. Depois de toda a corrida, todos os pneus são devolvidos para irem para reciclagem. Assim, existe uma gama de 6 pneus, no caso, existem 6 pneus no total de slick, que são os lisos, e existem 2 pneus que são para chuva, o intermediário e o de chuva intensa. Os pneus slick, que são os que mais variam durante os finais de semana, vão de C1, o mais duro, a C6, que é o super macio. Acontece nos finais de semana da Pirelli definir 3 de acordo com a abrasividade da pista. Se é um final de semana muito quente, se desgasta muito, se é uma pista fria, se é abrasiva, se o asfalto é novo, se o asfalto é antigo. Aí é a Pirelli que decide. Mas assim, não existem casos ou exclusividade de que, poxa, final de semana da Espanha vai ser C1, C2, C3. Não, já aconteceu situações em que a gente teve C1, C3, C4. Meu sonho de princesa é pegar um final de semana e ver C1, C3, C6. Porque daí o negócio vai ser complicadíssimo, tá? Vai ser... Ai, quero ver. Meu sonho de princesa, fica aí, ó. Joguei pro universo. Os pneus de chuva só são fornecidos no final de semana se tiver previsão do tempo, né? Claramente chovendo. Cada pneu dura e tem uma janela de performance diferente do outro. Muitas vezes o final de semana é definido por quem gere melhor os seus pneus. Agora, quem manda na Fórmula 1? A FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, é quem cria as regras e define os regulamentos. Os comissários de prova e tudo mais, que trabalham para a FIA, são quem tomam as decisões durante a corrida. E muitas vezes essas decisões são bem polêmicas. São eles que definem se um carro, numa situação específica, naquele final de semana, vai tomar uma punição ou não, se teve uma atitude desportiva, desclassifica ou não, etc. Como é um esporte muito elitizado, que envolve muito dinheiro, envolve tanta coisa que vocês não têm noção, existem coisas extremamente polêmicas que não são definidas na pista. Um exemplo é a situação do campeonato do Felipe Massa, que era para ele ter ganho em cima do Lewis Hamilton, só que o Lewis estava em 6º lugar e aí do nada ele foi para 5º porque abriram passagem, não era nem para ele ter ultrapassado e tá na justiça até hoje. Inclusive, esse tópico eu falei muito na temporada passada, eu vou deixar o card da playlist em algum lugar aqui em cima que eu nunca sei em que canto que é, mas eu vou deixar aí pra vocês acompanharem. E falando em história, é muito legal entender a Fórmula 1 também pelo que já passou. Não é uma lista infinita de nomes, mas existem alguns muito ligados a legado, a questão de criar uma narrativa. Também muitos moldaram como a Fórmula 1 é hoje. E assim, muitos nomes geram publicidade até hoje. Alguns exemplos clássicos para isso são o Ayrton Senna, o Alain Prost, Michael Schumacher, o Niki Lauda e o Kimi Raikkonen. Por nomes assim, inclusive a categoria evoluiu muito em questão de segurança. Um nome muito forte nisso é a questão do acidente envolvendo o Jules Bianchi, que acabou falecendo, se eu não me engano, em 2019, e a partir do acidente dele foi introduzido o halo, que é aquela parte que fica em cima do carro, como se fosse um Y, sabe? Aquilo lá é para segurança, aguenta toneladas para que, caso o carro bata, capote, enfim, tenha uma proteção física para o piloto não ser esmagado. Muitas vezes a Fórmula 1 já aprendeu através de tragédias, então é aí um ponto interessante a se pesquisar. Entender o presente, as corridas hoje, fica muito mais fácil quando a gente também olha um pouquinho para trás. Fórmula 1, o que prende as pessoas nela não é só a velocidade, é a expectativa, é a ultrapassagem na última volta, é ver o campeão, o piloto por quem a gente torce, a equipe por quem a gente se afeiçoou, ver aquele banho de champanhe, aquela música clássica, sobe uns arrepios, tô ansiosa pra temporada de 2026 começar. Quando a gente começa a entender o que tá acontecendo, que é quase uma partida de xadrez jogada a 300 km por hora, a experiência de assistir é muito diferente. Então, para fechar meio que essa aula introdutória, brincando com vocês, basicamente Fórmula 1 é muita osmose.
tá? Então é convivendo, é assistindo, conversando sobre que tudo fica muito mais divertido. Então pega esse vídeo e manda para aquela pessoa que diz que não gosta de Fórmula 1, mas na real, talvez ela só nunca tenha entendido como funciona. Aqui no canal eu faço acompanhamento da temporada, geralmente com resumos. Fiz da temporada passada e vou fazer também da temporada agora de 2026. No próximo vídeo a gente conversa sobre o regulamento novo de 2026 e também sobre tudo que aconteceu no grid nessas férias de verão. E me conta aqui nos comentários, tu é a pessoa que vai enviar esse vídeo pra alguém ou tu é a pessoa que recebeu esse vídeo de algum viciado em Fórmula 1? Enfim, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.